Atenção, atenção, Cereto News! E o novo técnico do Corinthians é... Quem é o novo técnico do Corinthians, Duílio Monteiro Alves? Diz Duílio Monteiro Alves. Se o Duílio não disser, eu vou dizer. Se o Duílio não disser quem é o novo técnico do Corinthians, eu vou dizer. O novo técnico do Corinthians é Cereto News, chegando agora para você o noticiário completo do Timão. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações, para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo a respeito das coisas do Corinthians. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente é muito importante. E faça o seu comentário, quem será o próximo técnico do Corinthians? Quem é o novo técnico do Corinthians? O novo técnico do Corinthians é... Atenção! O novo técnico do Corinthians é... Façam suas apostas! Por falar em façam suas apostas, muita emoção no mundo do futebol. A Copa do Mundo começa amanhã. E é claro que a Aposta Ganha vai estar nessa, a maior festa do futebol. E na Aposta Ganha você pode fazer uma fezinha nos jogos das seleções, dando os palpites e ainda ganhando uma graninha para você tomar uma cervejinha nos Jogos do Brasil e ganha um bônus de R$5 com o meu QR Code. Aí você entra com o meu QR Code, o Pix cai na hora na sua conta e o link está na descrição aqui do vídeo. E nos comentários fixados. Aposta Ganha, é isso aí. E você aposta em quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe, né? Esse sabe quem é o técnico do Corinthians? É o Duílio Monteiro Alves. O Duílio Monteiro Alves sabe quem é o técnico do Corinthians, ou pelo menos com quem ele está negociando. Ô Duílio, conta pra gente, meu. Conta logo pra gente quem é esse novo técnico do Corinthians. Olha, eu já ouvi muita coisa. Eu não falei com o Duílio, já falei com muita gente perto do Duílio, né? O Duílio, o Roberto de Andrade, o Alessandro estão de bico calado. Eu coloquei algumas opções aí para vocês, porque é o seguinte, todas as opções agora são possibilidades e a gente não pode descartá-las, tampouco cair na tentação da especulação. Tem que saber agora exatamente filtrar o que é especulação, de informação, de fato, de notícia, de boato, de fake, e para não ser irresponsável. Porque daqui a pouco vão dizer, e eu coloquei uma brincadeira no Twitter hoje, o Guardiola vai ser o novo técnico do Corinthians. Atenção, é brincadeira, né? Aliás, sobre o Vilas Boas, que foi a informação do Samir Carvalho, ele não vem, tá? E a gente respeita o Samir Carvalho pela informação. O Corinthians pode até ter pensado no Vilas Boas, mas não vem. Ele mesmo já disse que ele não quer vir, ele tem outros projetos, quer ficar perto da família e quer também ser presidente do Porto. Aliás, seria um técnico muito caro. Se foi o dinheiro que afastou o Bruno Lage do Corinthians, não seria o Vilas Boas, né? O técnico contratado. O Bruno Lage ainda não está descartado, tá? Tem a informação, uma frente de informação, de que o Corinthians quer um técnico brasileiro agora, porque desistiu, ou teria desistido de contratar um técnico estrangeiro, mas o Corinthians ainda não desistiu, continua negociando. Há intermediários do Corinthians negociando com o Bruno Lage, mas ele vai ter que baixar a pedida. Se ele baixar a pedida, o Bruno Lage, cadê o Bruno Lage aí? O Bruno Lage estava pedindo 3 milhões de reais. Por 3 milhões de reais, não vai ser contratado. Aí esquece, porque o Corinthians no ano que vem está comprometido financeiramente, vai ter que pagar
Vai ter que começar a pagar, voltar a pagar parte da arena, da Neoquímica Arena, parte ou quase que total da bilheteria, quase que me disseram que é 100% da bilheteria que está comprometida, né? Me disseram que é 100% do valor da bilheteria. Esta é a informação que eu tenho que está comprometida com o pagamento da Neoquímica Arena. Bom, não sendo um técnico estrangeiro, o mistério continua, e hoje eu conversei com muitas pessoas novamente para tentar saber a informação, e eu só vou cravar a informação quando eu tiver certeza. Algumas pessoas me disseram, olha, eu estive no Parque São Jorge e os conselheiros do Corinthians gostam muito do Cuca, né? Assim como os conselheiros do Corinthians gostavam muito do Vojvoda. Só que o Cuca vai ter rejeição, ou teria rejeição, dos Gaviões da Fiel. O Cuca toparia dirigir o Corinthians por apenas uma temporada. E, aliás, isso vai ser uma condição. O novo contratado do Corinthians só vai poder dirigir o time até dezembro, tá? Porque termina o mandato do William Monteiro Alves. Mas o Cuca teria a rejeição por outras questões, né? E então não deve ser o técnico do Corinthians. O Renato Gaúcho, quero falar do Renato Gaúcho, porque esta é uma informação importante. O Corinthians já fez a proposta para o Renato Gaúcho lá atrás, né? O Renato Gaúcho deu a negativa. E a direção do Corinthians, à época, ficou muito magoada com isso. De qualquer maneira, o vice-presidente do Grêmio deu uma entrevista hoje para a Rádio Guaíba, e ele disse que o Grêmio tem nova direção, agora está sob nova direção, com um novo presidente eleito, com uma nova diretoria, e ele disse que o Grêmio está quase renovando com o Renato Gaúcho. Aliás, o Grêmio deve se reunir nesse final de semana com o Renato Gaúcho, lá no Rio de Janeiro, para tentar a renovação de contrato. E ele falou da possibilidade de acontecer uma proposta do Corinthians, mas não confirmou se houve essa proposta, e disse que, pelas informações que ele tem, pelo que ele já conversou com o Renato, está muito bem encaminhada uma renovação de contrato com o Renato. Assim como o Fernando Diniz está bem encaminhado a renovação de contrato com o Fluminense, é outro nome que está praticamente descartado. Então, faltam poucas opções. Um nome que cresceu nas últimas horas do Corinthians, e já tem muita gente falando desde ontem da possibilidade desse nome, é o Fernando Lázaro, né? O Fernando Lázaro, que é o filho do Zé Maria, auxiliar técnico do Corinthians, foi auxiliar técnico do Silvinho, auxiliar técnico, inclusive participou ali muito, muito próximo da comissão técnica do Vitor Pereira, só que o Fernando Lázaro, ele foi para a Copa do Mundo, ele está na Copa do Mundo com o Tite, foi como observador técnico das outras seleções, não sei como ficaria essa história, se ele voltaria ou não nesse momento, tudo é negociado, né? Tudo é negociável. Mas os Gaviões da Fiel, de novo a torcida organizada, publicaram uma nota ontem dizendo o seguinte, que gostaria de um técnico de lastro, que pudesse ter um projeto, etc e tal. Bom, primeiro que técnico de lastro é o seguinte, que pudesse um técnico de lastro para bancar um projeto. Primeiro que técnico de lastro significa dizer que é um técnico experiente, um técnico que tem peso. E aí muda de figura, não seria o caso do Fernando Lázaro, né? Um técnico experiente, um técnico que tem peso, não seria esse caso. Pelo contrário, né, o Fernando Lázaro ainda é um técnico iniciante, nem técnico ele é ainda. Lembra que o Silvinho recebeu muitas críticas da torcida justamente ainda por estar começando, etc. Tinha muita gente que chamava o Silvinho de, inclusive eu, de estagiário, né? Então o Fernando Lázaro teria este problema. O Tite é o grande sonho da direção do Corinthians, né? O Tite está na seleção brasileira. Há quem diga que existe uma possibilidade do Corinthians insistir na tentativa de convencimento para que o Tite mude de ideia, porque o Tite, claro que ele tem uma paixão pelo Corinthians, ele tem uma história com o Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do mundo, seria o técnico ideal, na minha opinião, é o maior técnico da história do Corinthians, mas o Tite tem falado em todas as entrevistas que não vai comandar nenhum time depois da Copa do Mundo, ele vai ficar um período sem comandar nenhuma equipe,
né? Provavelmente vai tirar um ano sabático, ou pelo menos 6 meses aí, descansando, para depois pensar o que vai fazer da vida. O nome do Maurício Barbieri também é um nome que foi comentado. A Ana Canhedo, do GE. Globo, ela descartou algumas possibilidades, né? Ela acabou publicando, dizendo que, e a Marina Buffon, também da Gazeta Esportiva, diz que o Diniz estava fora, o Roger Machado também estava fora, o Maurício Barbieri também estava fora. Mas hoje me disseram assim, não descarte completamente o Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri, ele é do Red Bull, estava no Red Bull Bragantino. Técnico ofensivo, né? Técnico que joga para frente. O Duílio já elogiou ele em outros momentos, em algumas entrevistas, quando perguntado dos técnicos brasileiros de quem ele gostava. Logo que foi contratado o Vitor Pereira, ele citou numa entrevista o nome do Maurício Barbieri. Então, embora a apuração dos colegas jornalistas seja de que o Maurício Barbieri está descartado, hoje me disseram o seguinte, olha, não descarte completamente o Maurício Barbieri. E acho que não se deve descartar mesmo nenhuma possibilidade nesse momento. Assim como o nome do Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos Zago é um nome que lá atrás, e aí é uma foto do Antônio Carlos quando era jogador do Corinthians. E além de jogador do Corinthians, o Antônio Carlos Zago foi gerente de futebol do Corinthians, foi técnico de futebol, entre outras equipes, e o melhor trabalho dele foi no Red Bull, né, no Red Bull Bragantino. O Antônio Carlos fez um belo trabalho no Red Bull, estava no Bolívar, que tem o grupo do Manchester City por trás, o grupo City, né, por trás, não exatamente Manchester, né? O grupo City por trás, que é do pessoal dos petrodólares, dos sheiks, mas ele saiu do Bolívar. A informação é que ele está negociando com o Bahia, porque o mesmo grupo assumiu agora o Bahia na Sociedade Anônima de Futebol. De qualquer maneira, é um nome que o André Sanches gosta muito e é um nome que não deve ser descartado. São essas as possibilidades. Na capa eu coloquei o Duílio pensando, Tom. Deixa eu colocar a capa de novo aí para ver se eu não esqueci de ninguém. Maurício Barbieri, Antônio Carlos Zago, Tite, Fernando Lázaro, Renato Gaúcho, o Bruno Lage, também o André Vilas Boas, enfim, dei uma passeada aí pelos técnicos, pelas possibilidades, porque quando você olha para o mercado brasileiro, não tem muitas opções, né? Então, por enquanto, continua um mistério. E aí? Vai ser um técnico brasileiro ou vai ser um técnico estrangeiro? Eu só vou cravar na hora que eu souber de verdade. Na hora que me disserem, porque eu já ouvi tantos nomes, mas na hora em que me disserem, olha, vai ser este nome, aí eu cravo. E mais uma vez vou dizer aqui, hein? O Bruno Lage ainda não está descartado. Não descarte completamente Bruno Lage. Porque nessa hora tem muita cortina de fumaça, né? E quando tem fumaça também tem fogo, também tem essa. Deixa o seu comentário, quero ler os comentários aqui para vocês. Faça o seu comentário. Aliás, eu quero dizer que o Cudê é o novo técnico do Atlético Mineiro. Se estava na lista do Corinthians, também não está mais, o Eduardo Cudê. Deixa eu ver quem é que participa conosco. Assim como o Vojvoda foi para o Fortaleza, né? Renovou o contrato. O Vojvoda renovou o contrato com o Fortaleza. O Natalício Teixeira, na situação atual, acho que devem efetivar o Lázaro ou trazer o Carille. O dinheiro que ia gastar com o professor Pardal português, gasta com jogadores. Renato Gaúcho, não, muito fraco. O Carille tá lá no futebol japonês. O próximo comentário, quem é que participa aí conosco? Corinthians perdeu a oportunidade do Vojvoda, não tô vendo o nome dele. Era a melhor opção. Outro que acredito que seria um bom nome era o Eduardo Cudê, que são duas opções que já estão adaptados e conhecem o futebol brasileiro. Desculpa, eu não tô vendo o teu nome. O próximo comentário, Matheus Guzmão. Em relação a ser um brasileiro, as pessoas estão focando muito em brasileiros que estão no Brasil. Pensem nos brasileiros que estão fora do país atualmente. É verdade. Quem são os brasileiros? E outra coisa, temos técnicos que não vemos há muito tempo em ação. O próprio Dunga é um exemplo. Dunga não! Dunga seria o apocalipse, meu amigo. Vamos lá, o próximo comentário, Genildo. Deixa o Bruno Lage na Lage de Portugal e da Europa. Treinador caríssimo e que demoraria para se adaptar ao Brasil e principalmente ao Timão. Não podemos perder mais tempo, pois já estamos na fila sem conquistas.
o próximo comentário. Quem é que participa conosco aqui? O Milton Júnior. Cereto, o Corinthians está certíssimo em se preocupar em não gastar demais para manter as contas em dia. Isso é essencial para um clube forte e vitorioso. Sem deixar de ter um time competitivo, né? Tem que ter um time forte. Dunga não, gente. Dunga seria o apocalipse, o Armagedon, o fim do mundo. Dunga não. Nem o Lisca doido, pelo amor de Deus. Não dá ideia. O Duílio, tapa os ouvidos aí. Dunga não. Tapa os ouvidos. Faça a sua inscrição no canal do Sereta, é de graça. É de graça para você fazer a inscrição, você não paga nada. Aperta o botão vermelho aí e também o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, só like, só like. Só like, só like. Apenas um clique, mas pra gente faz toda a diferença, fortalece o canal. Deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui pro canal. Eu leio todos os comentários e me segue nas redes sociais. @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto no Twitter, canal do Cereto no TikTok, canal do Cereto também no Kawaii. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Eu volto a qualquer momento para falar do novo técnico do Corinthians, tá bom?